Os céus do Oriente Médio nunca estiveram tão perigosos. O que era uma tensão de bastidores acaba de se transformar em uma mobilização sem precedentes. Israel e Estados Unidos alinharam seus comandos para o que muitos analistas já chamam de guerra total contra o Irã. O tabuleiro mudou e o primeiro movimento pode acontecer a qualquer instante. Saudações, companheiros. Os detalhes dessa aliança que pode redesenhar o mapa do mundo, uma convergência de forças que coloca o Oriente Médio diante de seu momento mais explosivo em décadas. O que está realmente acontecendo e quais são as implicações dessa decisão? É o que veremos agora. Veja bem, tudo começou com uma mesa vazia em Genebra. Nas últimas horas, representantes norte-americanos e iranianos se reuniram por cerca de 3 horas na cidade suíça para discutir o programa nuclear iraniano. O resultado? Divergências profundas e nenhum acordo concreto. E é exatamente aí que o jogo começa a mudar de natureza. Porque enquanto os diplomatas ainda negociavam em Genebra, do outro lado do tabuleiro, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, publicou no X, a plataforma de Elon Musk, uma imagem gerada por inteligência artificial mostrando o porta-aviões USS Gerald Ford afundando em chamas. Junto à imagem, um aviso direto. O Irã possui armas capazes de destruir esses navios. Isso aqui não é retórica de palanque. É uma mensagem endereçada ao CENTCOM. E o CENTCOM respondeu à altura. Nos bastidores, o primeiro sinal concreto veio de Washington, com uma velocidade que poucos esperavam. O Axios, uma das publicações mais bem conectadas com os bastidores da Casa Branca, publicou que a probabilidade de um ataque israelense ao Irã nas próximas semanas é de 90%. Não é especulação de analista. É avaliação de inteligência vazada com propósito. E o mundo militar sabe ler esse tipo de sinal. Na prática, a mobilização já estava em curso. O USS Abraham Lincoln opera há semanas no Mar Arábico. O USS Gerald Ford, o mesmo navio que Khamenei tentou afundar virtualmente, recebeu ordens de deixar o Caribe em 13 de fevereiro e navega em direção ao Mediterrâneo. Quando os dois grupos de ataque estiverem em posição, aproximadamente 1/3 de toda a Marinha dos Estados Unidos estará concentrada em uma única região do planeta. 150 voos militares de carga nas últimas semanas. Isso não é logística de rotina, é estoque de guerra para uma campanha prolongada. 50 caças adicionais, incluindo modelos F-35, F-22 e F-16, deslocados para bases estratégicas nas últimas 24 horas. Múltiplos sistemas Aegis e THAAD, criando um escudo aéreo sobre toda a força de ataque. Isso aqui é o que ninguém está te contando. Essa não é uma postura defensiva, é uma arquitetura de ataque. Dias depois das movimentações navais, a resposta terrestre de Israel se revelou. O chefe do Estado-Maior do Exército Israelense, Eyal Zamir, reuniu-se com Brad Cooper, comandante do CENTCOM, em Tel Aviv. O objetivo oficial da reunião: coordenar operações na antecâmara de uma possível ação em solo iraniano. As autoridades israelenses apresentaram uma posição clara. Num primeiro golpe, os alvos militares deveriam incluir também infraestrutura governamental, com o objetivo declarado de enfraquecer o regime dos ayatolás e encorajar a população iraniana a se levantar contra Teherã. Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência militar israelense, foi ao canal 12 e declarou sem rodeios: estão muito mais perto do que antes de um ataque. Note a diferença em relação ao conflito de 12 dias que ocorreu ao longo desta fase do confronto regional. Naquela ocasião, a operação foi cirúrgica, controlada, limitada. O que se discute agora é uma campanha de semanas, não de dias. Uma ofensiva de outra magnitude. Nas ruas de Tel Aviv, o clima não é de tensão, é de preparação. Quartos blindados sendo revisados. O hospital subterrâneo da região da Galileia, operando no subsolo, em prontidão total. Uma reunião de gabinete foi adiada sem justificativa pública. O silêncio do governo Netanyahu não é cautela. É o grito de que algo grande está por vir. E agora a pergunta que ninguém quer responder em voz alta. E o Irã, como está reagindo a tudo isso? Note bem, o Irã sabe que o tempo da diplomacia está se esgotando. Os exercícios militares que Teherã realiza neste momento no Estreito de Hormuz não são apenas treino. São um aviso calculado. Se a artéria do petróleo mundial for fechada, praticamente toda a produção do Golfo Pérsico para de circular.
O mundo inteiro sente. Isso aqui não é ameaça retórica, é alavancagem estratégica. Mas há algo que as câmeras ainda não explicaram direito. Nas últimas horas, focos de fumaça e explosões foram relatados em ao menos 2 cidades iranianas, Parand e Shiraz. A mídia estatal iraniana classificou como incêndio acidental. Veja bem, quando explosões ocorrem simultaneamente em cidades distintas, às vésperas de um conflito anunciado, a palavra acidental raramente sobrevive à análise de inteligência. O que aconteceu nessas cidades ainda não foi explicado com clareza por nenhum governo. E esse silêncio, por si só, já é uma informação. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, classificou os acordos preliminares de Genebra como promissores, mas deixou claro que o Irã rejeita firmemente qualquer restrição ao seu programa de mísseis balísticos e ao apoio que oferece a seus aliados regionais. Para Teherã, aceitar essas condições seria o equivalente a se render sem ter perdido a guerra. Ali Larijani, conselheiro do líder supremo Khamenei, acusou Israel de sabotar as negociações deliberadamente para provocar um conflito. Israel, por sua vez, defende que o Irã usa as negociações apenas como uma tática de ganho de tempo para reconstruir as capacidades militares degradadas ao longo desta fase do confronto regional. Mas a calma durou pouco. Quando J. Vance foi à televisão declarar que o presidente Trump estabeleceu linhas vermelhas que o Irã ainda não aceitou, ele não estava falando para os eleitores americanos. Ele estava dando as coordenadas para o CENTCOM, o prazo de 2 semanas concedido pela Casa Branca para que Teherã apresente uma proposta detalhada. Não é uma abertura diplomática, é um ultimato com data de validade. O senador Lindsey Graham foi ainda mais direto. Uma eventual ação pode ser deflagrada em semanas. E para confirmar que a janela diplomática ainda existe, mas está se fechando, o secretário de Estado Marco Rubio tem viagem marcada a Israel nos próximos dias para se reunir com Netanyahu. Uma última conversa antes de uma decisão irreversível. Situação semelhante ocorreu nas vésperas da Guerra do Golfo, em 1991, quando a janela diplomática foi mantida aberta até o último momento. Não como sinal de boa-fé, mas como cobertura para o ataque que já estava em curso nos bastidores. O padrão se repete com uma precisão perturbadora. O que parecia controle, na verdade, era o início de uma escalada. Israel conta atualmente com cerca de 300 caças disponíveis para incursões, praticamente o mesmo volume que os Estados Unidos terão mobilizado quando seu segundo grupo de porta-aviões chegar à região. A defesa aérea israelense, no entanto, é motivo de preocupação interna. Ela foi utilizada de forma intensiva durante os ataques de meados do ano passado, e não houve tempo suficiente para repor todos os mísseis de interceptação dos sistemas de proteção. Os Houthis do Iêmen, aliados de Teherã e em trégua frágil desde o cessar-fogo recente, representam uma segunda frente potencial, podendo atacar tanto embarcações no Mar Vermelho quanto território israelense com drones e mísseis balísticos. O Hezbollah, embora bastante debilitado após a campanha que dizimou sua liderança, ainda representa um risco considerável para as populações da faixa fronteiriça libanesa. O Irã declarou que responderá de forma imediata e poderosa a qualquer agressão. Conselheiros de Khamenei indicam que uma ação americana ou israelense seria tratada como o início formal de uma guerra total, com o envolvimento de aliados regionais em múltiplas frentes simultâneas. E há um elemento que permanece no campo do silêncio estratégico. Israel estima-se que possua pelo menos 90 ogivas nucleares, número nunca confirmado nem negado oficialmente por Tel Aviv. Nesse tabuleiro, a ambiguidade nuclear não é acidente, é instrumento. As consequências já começam a se desenhar antes mesmo do primeiro disparo. No campo econômico, qualquer escalada no Estreito de Hormuz tem o potencial de mudar a vida de quem nunca ouviu falar de geopolítica. Por ali passa praticamente toda a produção de petróleo do Golfo Pérsico. E quando esse fluxo trava, o efeito chega rápido. O preço do barril dispara, as refinarias ajustam e em semanas você sente na bomba de gasolina, no supermercado, no frete. Aconteceu em 2008. Pode acontecer agora em uma escala ainda maior. Cadeias globais de suprimentos, já fragilizadas, seriam submetidas a uma pressão sem precedentes. E o Brasil, como importador de derivados, estaria diretamente na linha de impacto.
No campo das alianças, a crise divide o Ocidente e acelera o realinhamento entre potências. Rússia e China observam com atenção estratégica. Qualquer enfraquecimento americano no Oriente Médio representa uma janela de oportunidade em outros teatros de operações. Novos blocos de pressão começam a se formar nos bastidores dos organismos multilaterais. Do ponto de vista militar, a presença simultânea de dois grupos de porta-aviões norte-americanos na região é, por si só, uma declaração de intenção que Teherã não pode ignorar. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. E é aqui que eu preciso falar diretamente com você que chegou até esse ponto do vídeo. Se você assistiu até agora, você não é o tipo de pessoa que se contenta com manchete. Você quer entender o que está por trás. Os movimentos reais, as decisões que não aparecem no noticiário de massa, as consequências que o mundo vai sentir antes mesmo de perceber o que aconteceu. É exatamente para esse tipo de pessoa que esse canal existe. Cada vídeo aqui é uma análise construída com fontes verificadas, linguagem estratégica e um compromisso com a verdade dos fatos. Sem sensacionalismo vazio, sem achismo, sem pauta comprada. Só a inteligência geopolítica, do jeito que você merece receber. Então, se você ainda não está inscrito, esse é o momento. Clique no botão de inscrição agora. É um segundo que garante que você não vai perder a próxima análise quando o tabuleiro se mover de novo. E ele vai se mover. Você pode contar com isso. Ative também o sino de notificações. Não o sino padrão, o sino de todas as notificações. Porque quando um conflito desse calibre entra em nova fase, o tempo entre o evento e a análise importa. E você vai querer estar em posição antes de todo mundo. Se quiser ir além, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha que acontece nas próximas semanas? Israel ataca primeiro ou a diplomacia ainda tem uma cartada? A sua visão importa, e as melhores análises dos companheiros aparecem fixadas aqui no canal. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.